Essa é a pior decisão que um designer gráfico pode tomar e provavelmente você já tomou. Se você está iniciando agora no design, com certeza vai querer ouvir o que eu tenho para te falar antes de tomar essa decisão. Agora, se você já é designer freelancer há algum tempo, vai concordar comigo que queria ter ouvido isso antes. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que isso é o que eu faria se eu fosse começar agora, e é a minha opinião. Mas pensa o seguinte, por que você tem que fazer autoescola antes de sair dirigindo por aí? Por que as pessoas não podem simplesmente pegar um carro e sair para dirigir? Porque elas precisam aprender. Não só dirigir o carro, mas a sinalização, leis e informações sobre segurança. Senão seria um bando de louco dirigindo aleatoriamente e seria um caos. Então por que você quer fazer isso na sua carreira como designer? A gente vai conversar sobre 3 pontos importantes que são motivos pelos quais um designer não deve tomar a pior decisão da carreira dele e que você pode já ter tomado essa decisão também. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Para eu te falar qual é essa pior decisão de um designer gráfico, eu tenho que te inserir num contexto, senão você não vai entender nada do que eu estou falando. Sendo assim, todo designer iniciante lida com uma das piores coisas de qualquer profissão, não importa qual seja. Pode ser o cara que colhe nozes para alimentar esquilos sem teto, que é a falta de experiência, que nesse caso é no design, ok? Esse é o primeiro ponto que eu vou usar para te inserir nesse contexto para você entender qual é essa pior decisão que um designer gráfico pode tomar na carreira dele. A falta de experiência é um ponto que vai te guiar por um caminho que você não sabe que decisões tomar, o que fazer, onde chegar, entre várias outras coisas, porque você não tem experiência. Imagina que você está num país que você não conhece e você quer chegar até o aeroporto. Como é que você vai chegar lá se você não sabe o caminho? Falta de experiência. E no design é a mesma coisa. Com a falta de experiência, você não vai saber quais decisões tomar, quais caminhos seguir, com quem falar ou o que falar, e é um dos pontos onde muitos designers fracassam, porque a falta de experiência é algo que vai te deixar perdido. Se você já começou no design, você sabe do que eu estou falando. Se você vai começar agora, você vai passar por uma fase de aprendizagem. Essa fase de aprendizagem, ela não é simples e ela também não é fácil. Ela é um tanto quanto complicada, mas tudo depende da sua resiliência, da sua motivação para continuar. E essa falta de experiência faz com que muitos designers tomem uma das piores decisões da carreira deles, que eu já vou falar. Mas você precisa entender que a falta de experiência é um motivador para a desistência e para o fracasso. Mas ao mesmo tempo pode ser um motivador para o sucesso e para uma carreira estrondosa. É uma questão de escolha. Você vai ter 2 caminhos para seguir, um caminho fácil e um caminho difícil. Mas a falta de experiência faz com que alguns iniciantes ou até amadores que já estão na área optem por seguir um caminho que não vai levar a lugar nenhum. Mas tem uma solução para isso que eu já vou te explicar, que é a minha opinião, como eu já falei. Porém, esse é um ponto que precisa ficar claro, porque a falta de experiência obviamente vai fazer com que as pessoas tomem decisões errôneas, erradas, que não vão funcionar em nenhum contexto e que pode até prejudicar a própria carreira dela. Além disso, a falta de experiência no design, propriamente dito, a experiência de criação, a experiência de carreira, a experiência de... enfim, a experiência prática no design é algo que vai atrapalhar e talvez até agravar ainda mais a carreira de um designer, justamente por causa dessa decisão. Porque essa pior decisão que um designer pode tomar faz com que ele não tenha experiência. São 2 coisas. A falta de experiência faz com que ele tome essa decisão e quando ele toma essa decisão, faz com que ele continue sem experiência, sem ganhar experiência. Você já vai entender de uma forma mais clara, mas é importante que fique claro a questão da falta de experiência dos 2 lados, tanto na hora de tomar as decisões, quanto na hora da criação propriamente dita. O segundo ponto, que é extremamente importante e que muitos designers pecam e, inclusive, é um dos pontos que fazem com que muitos fracassem, é a falta de controle de projetos. Nessa falta de controle está incluído otimização do tempo, fluxo de trabalho, processo criativo, enfim, vários assuntos, vários pontos que fazem com que
o profissional tenha controle absoluto sobre aquilo que está sendo produzido. E isso também está relacionado com prazo de entrega. Porque se você não tem controle sobre os projetos que você está criando, em algum momento você vai colapsar. Como assim? Você vai estar com tanto trabalho, vai se sobrecarregar com aquilo, não vai conseguir gerir o seu tempo, não vai ter tempo para descansar, não vai ter tempo para atender os clientes, não vai ter tempo para vender o seu design, não vai ter tempo para a sua criação e no final das contas você vai começar a procrastinar. O que em algum momento os clientes vão começar a ficar insatisfeitos, vão deixar de te indicar e em algum momento você vai fracassar. Você vai quebrar, você vai falir, você não vai ter cliente, você não vai ter força, você não vai ter energia para aquilo. Olha só como um simples ponto pode afetar várias coisas na carreira profissional de um designer gráfico. Muita gente, quando fala designer gráfico, não tem a menor noção do que é ser um profissional de designer gráfico, porque envolve várias coisas. Não é simplesmente você sentar na frente do computador e criar uma artezinha bonitinha, não é assim. Você tem um monte, você tem um processo, você tem uma estrutura, você tem vários conhecimentos, experiência, várias coisas que envolvem a criação de um projeto, de um material para um cliente. Você tem que ter certos conhecimentos de gestão, você tem que ter certos conhecimentos de administração, isso de forma simbólica, tá? Uma forma de expressão, ok? Você tem que ter uma noção de gerenciar o seu próprio trabalho, independente se você trabalha dentro de uma empresa, de uma organização, de uma agência, não importa. Seja você freelancer ou não, ou seja funcionário. Eu tô falando no sentido de você tem que saber gerenciar o seu trabalho. Que projeto você vai começar, por que você vai começar ele, qual vai ser o material que vai vir depois, qual que vai ser o último material, quanto tempo você vai levar para criar aquilo, enfim. Isso é gerir o seu tempo, isso é gerir o seu trabalho e administrar o seu trabalho. E essa falta de controle dos projetos é algo que é consequência dessa decisão. Porque muitos tomam essa decisão que, como eu já falei, na minha opinião, é uma das piores que um designer pode tomar no início da carreira, mas que na verdade eu acho que esse ponto é só consequência dessa decisão, porque gerenciar o seu trabalho, ou seja, controlar os projetos que você está criando, você só vai conseguir depois de ter certa experiência no design, porque é uma consequência. Se você não sabe fazer, se você não tem experiência na profissão, você não vai saber que é necessário fazer isso. Da mesma forma, você não vai saber como fazer isso. E dentro desse ponto, que é não ter controle dos seus projetos, a gente vai para o terceiro ponto, que é não saber lidar com alterações. Não saber lidar com alterações é uma consequência dos dois pontos anteriores, que é se você não tem controle dos seus projetos, obviamente você não vai saber lidar com alterações, porque eu tô cheio de coisa para fazer, eu tenho um monte de projeto para criar e ainda tem mais essas alterações para fazer. Consegue entender como isso afeta? E obviamente, se você não tem experiência, você não vai saber lidar com alterações. E alterações você vai ter. Coloca isso na sua cabeça. Você vai ter alterações em praticamente todos os seus trabalhos. Quando não tiver, você fica feliz, mas já esteja preparado porque você vai ter alterações em quase todos os seus materiais. Serão raras as exceções em que você não vai ter alteração. Então já coloca isso na sua cabeça, já tenha isso em mente, que você vai ter que lidar com alterações. Mas o ponto é, não saber lidar com alterações é uma consequência dessa pior decisão de um designer gráfico no início de carreira, ou até de alguns outros que já estão no mercado há algum tempo, mas que ainda não se deram conta desse problema, que é uma consequência dessa decisão. Eu já vou te explicar o que é e qual a solução para ela. Mas esses três pontos, além de serem consequências dessa decisão, também é algo que faz com que o designer não tenha essa percepção que ele tomou essa decisão. Mas enfim, agora que você entendeu o contexto, e relembrando que essa é a minha opinião, baseado na minha experiência e em tudo que eu passei nesses mais de 14 anos. A pior decisão que um designer iniciante pode tomar é começar no designer gráfico. Como assim? Calma, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que a pior decisão que um designer pode tomar é começar no design gráfico direto como freelancer ou autônomo, sem antes passar por uma empresa, uma agência ou um estúdio
e aprender os pontos que a gente conversou nesse vídeo, além de outras coisas. Porque no momento em que você faz isso, você começa a entender como funciona a área. Isso serve para qualquer área, para qualquer profissão. Não é uma regra isso, tá? Já vou deixar isso bem claro. Não é uma regra. Você não tem que entrar numa empresa para começar. Eu não fiz isso. Lógico que eu me arrependo. Fui fazer anos depois de tomar paulada do mercado. Então, não vou ser hipócrita de falar que você não pode fazer isso. Você pode, mas você vai se fuder. Então, entrar numa empresa para se fuder. Ganhar experiência pode ser benéfico, você vai aprender muita coisa. Você não precisa se preocupar em, eu vou entrar, eu vou ter que ficar no horário fixo, eu vou ganhar um salário mínimo, eu vou ser explorado, blá blá blá, e toda aquela conversa que a gente já sabe, que tá todo mundo cansado de repetir. Não se preocupa com isso, se preocupa em aprender. Se preocupa em descobrir como funciona, se inserir no mercado, ganhar experiência, tanto nesses 3 pontos que a gente conversou, que é, obviamente, ganhar experiência, a primeira delas. Segunda, é você saber como gerenciar os trabalhos, os seus projetos, organizando o seu tempo, otimizando o seu tempo, como começar, como terminar cada projeto, o prazo de entrega de cada um. E o terceiro, que é saber lidar com alterações. Como você vai inserir isso no seu calendário, seja mensal ou semanal, não sei como você gosta de organizar a sua semana, se é que você organiza a sua semana, que é um ponto importante também, que é algo que talvez você possa aprender dentro de uma empresa, de uma agência ou de um estúdio, mas a falta de experiência, não saber controlar o fluxo dos projetos ou gerir o tempo de criação e não saber lidar com alterações são coisas que podem te fazer fracassar. Se você não tiver uma mentalidade focada, determinada em continuar em trabalhar nessa área. Se você decidir iniciar no design sem ter a menor experiência de mercado, é muito provável que ou você vai fracassar e amaldiçoar o design, como alguns infelizes já fizeram e já comentaram aqui no canal, ou você vai apanhar do mercado por anos, como eu. Para daí então aprender que precisa de experiência para lidar com inúmeras coisas que você não tem a menor ideia e que vão acontecer. Eu só fui descobrir que eu precisava aprender, que eu não tinha a menor experiência no design, depois de alguns anos me fudendo no mercado. Foi daí que então eu falei, porra, eu tenho que entrar em algum lugar para poder aprender. Foi aí que eu fui procurar um trabalho, fui procurar empresas onde eu pudesse aprender. Como eu já tinha aquele conhecimento de como é trabalhar por conta, ganhar o seu próprio dinheiro, fazer o seu próprio horário, eu já sabia que por mais que eu estivesse dentro daquela empresa, não era permanente, era temporário. Por quê? Eu entrei lá com um objetivo, aprender. Então não se preocupa, se você quer ser freelancer, se você quiser ser autônomo, se você quiser abrir a sua empresa em algum momento, passe por alguma empresa, ganhe essa experiência. Aprenda a lidar com pessoas, aprenda a lidar com horários, com prazos, com alterações. Ganhe essa experiência, vale muito a pena. Não se preocupe com a quantidade de dinheiro que você está ganhando naquele momento. Continue fazendo os seus trabalhos por fora, mas vai aprendendo. Imagina que você está fazendo um curso e estão te pagando para fazer esse curso. O design, assim como qualquer outra profissão, é como uma mãe ou um pai. Se você for um bom filho ou filha, vai agradar a eles. Mas se fizer cagada, nesse caso eu não posso usar a palavra arte, você vai ser castigado. A vida não recompensa os esforçados, recompensa os que dão resultado. E aqui no quadrante eu ensino como fazer isso em cada vídeo, em cada tutorial. Aqui a nossa comunidade é a melhor que eu já conheci. Eu nunca imaginei poder iniciar um movimento de cooperação onde antes só havia discórdia e rivalidade. Eu fico extremamente feliz, encantado com o quanto a nossa comunidade se ajuda e cresce junto. Eu consigo ver isso pelo Discord e aqui nos comentários. Eu não poderia ter inscritos melhores. Eu agradeço a todos vocês por serem parte dessa família de resistentes que não fazem parte do sistema. Então, se você ainda não faz parte, se inscreva. Compartilhe esse vídeo em todos os lugares onde você conseguir. Deixa um like. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.